Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de novembro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2473. Tem 9 páginas, 56 logias e 33 máximas. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 22 máximos. O tema é voz humana. A especialidade é comunicologia. Quem redigiu o verbete se dedicou muito para fazer esse mini tratado sobre voz humana foi a professora amiga, que está ali muito bem assessorada. Definição. A voz humana é o som produzido pela ação consciente da consim, homem ou mulher, ao lançar o ar dos pulmões para o laringe, modificando pelos órgãos vocais, objetivando a comunicação e a expressão de emoções, e cujo emprego pode revelar o nível da inteligência evolutiva pessoal. A belicopenseridade fazendo a voz espada. As intoxicações pensênicas advindas dos discursos anticosmoéticos. A mnempenseridade no reconhecimento das vozes. A assédio-penseridade refletida na alteração do timbre da voz. A benigno-pensenidade irradiada pela voz fraterna. Agora, o papel da voz na transmissão da mensagem verbal e emocional do indivíduo. A anatomofisiologia do aparelho fonador. O canto, a fala, a prosódia, o discurso, a história oral. A ressoma acanhada refletida na baixa intensidade da voz. O ato de falar para dentro, o bom tom ao dosar a intensidade da voz em função do local, momento e interlocutor. A inibição ao usar o microfone. A autovivência do estado vibracional profilático, desbloqueando o cardio-chakra e o laringo-chakra, limpando a voz. A desassimilação a partir dos exercícios de voz. As evocações ao falar e cantar, o fenômeno da xenoglossia. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia, com 100 expressões técnicas e coloquiais, listadas na ordem alfabética e, eventualmente, exemplificadas. Tem também o tópico da nosologia, com 10 condições nosológicas afetando a voz, que é coisa séria, é bom ver. Agora, na remissiologia, nós temos aí, dos 15 verbetes, 5 que nós destacamos. Alto-falante, autoexpressão, autoconsciência verbal, e reflexão pré-verbal e verborragia. Frase enfática. A voz, instrumento básico da interlocução, requer investimentos quanto à qualificação e manutenção técnica, no amplo espectro da aplicação interassistencial, da brandura à impacto-terapia. Você já teve a voz avaliada por especialista? Já considerou aprimorar a qualidade da voz para ampliar os efeitos da interlocução tarística? A filmografia tem 3 filmes. Na bibliografia específica, tem 7 fontes. E a webgrafia tem 2 fontes. A mega análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Fala, fonação, emissão, entonação, intercomunicação. Autoexpressão, verbalização, discurso, oratória, timbre. Afonia, ressonância, frequência, linguagem e laringo-chacralidade. Taquilalia, verborragia, comunicologia, somatologia e fonoaudiologia. O verbete hoje do dicionário é omnifisiologia, o argumento é paracosmovisiológico. Eu chamo a atenção aí para o enunciado e também a premissa, aonde a gente mostra alguns dados pequenos, 7 de cada um, 7 itens, para a pessoa entender o argumento logo em seguida.
Agora nós temos a verbetógrafa. Na fatologia, página 7, terceira linha. A ressoma acanhada refletida na baixa intensidade da voz. Poderia explicar, por favor, a partir de que idade notamos indícios dessa condição? Como revertê-la o quanto antes? Se você lê, né, os livros de especialistas, por exemplo, tem um que eu trouxe aqui, que é da Mara Belal e Paulo Pontes, ela coloca que a questão da intensidade da voz é definida na pré-infância, quando a gente ainda é muito jovem. E claro que tem uma visão intrafisicalista em que coloca isso como uma questão mais da relação com os pais, alguma coisa assim. A minha hipótese que eu trouxe no verbete é a introdução da questão da paragenética. Esse era um problema que eu tinha, foi por isso que eu recorri à fonoaudiologia. Eu sempre tive uma intensidade de voz muito baixa. A gente fala que fala baixo, né? Estou tentando falar tecnicamente, porque falar baixo é frequência. Baixo e alto, para o pessoal que é técnico, tem a ver com a frequência. Então, é com mais intensidade ou com menos intensidade. Então, essa questão da intensidade, eu tenho essa hipótese para mim, de ter feito um mau uso da voz em outras vidas e ter vindo, então, nessa questão acanhada. Na verdade, é um todo, né? É um corpo pequeno, etc. E a voz também com esse acanhamento. Não descarto também a questão da mesologia, né? Tinha uma mãe, assim, bastante autoritária. Ela não tem problema de falar baixa intensidade de voz. E também tem uma questão mesológica, cultural. Durante um período, quando eu ainda era bem jovem, eu morei fora. E nós, no Brasil, temos uma cultura de falarmos mais alto do que, por exemplo, nos Estados Unidos. E isso era uma coisa que me chamava muita atenção, porque você ia num restaurante, você tinha gente falando alto, era brasileiro. Claro que acho que italiano também. Brasileiro não, são os restaurantes latinos, que são assim. Então, isso, eu comecei a ter uma consciência muito grande de não ser má educada e falar alto. Agora, você perguntou como reverter isso, né? Acho que independente de qual seja a origem, se é mesológica, genética ou paragenética, eu acho que o quanto antes a gente puder observar essa questão de desvios da voz, mais fácil vai ser o conserto. Porque, na realidade, é bastante difícil você mudar um hábito depois de... Eu sei, porque eu passei por isso. Depois que você já está mais velha, como é que você sempre falou com uma intensidade menor? Como é que você vai se habituar a falar numa intensidade maior? Você até começa, quando você vê, você já está de novo falando com menos intensidade. Agora, é muito exercício. No meu caso, eu tive que trabalhar muito a questão respiratória. Na verdade, eu respirava muito mal, eu respirava só aqui pela clavícula, praticamente não respirava. Então, eu botava pouco ar no pulmão e é claro que a intensidade era pequena. Na parafatologia, página 7, sétima linha. Como realizar a recuperação dos tons vocais desenvolvidos em vidas pretéritas agora sob neo-orientação cosmoética? Então, no meu caso, eu recorri à fonoaudióloga, né? E eu tive a sorte, aqui em Foz, nós temos uma colega da Conscienciologia que é fonoaudióloga. Então, eu tive as duas coisas, a Conscienciologia e a fonoaudiologia num único tratamento, né? Então, o que a gente foi vendo? À medida que fazia aqueles exercícios técnicos para soltar a voz, surgia muitas vezes, vinha presenças mesmo de consciência, vinha energias gravitantes, ficava muito claro assistências que tinham que ser feitas, na realidade por mim, né, de me colocar numa, né, conforme eu falei aqui, numa neo-orientação agora cosmoética. Então isso foi experienciado em consultório por mim. Na legislogia, página 8, segunda linha, do que trata a lei da Ormetá? Isso é problema com a Arlindo. Máfia, né? É problema da Arlindo. Né? Da casa, aqui da Arlindo, da Casa Nostra, né? Mas é como se fosse a lei da mordaça e da máfia, né? Quer dizer, você não pode falar, né? Não pode dedurar um colega, da mesma grupo, no caso da máfia. Eu quero agradecer aqui o livro que o Gilmar Moreira mandou,
a face oculta da medicina, que é os trabalhos lá do Frei do Riso, do Rio de Janeiro. Isso aí vai para a holoteca, e nós vamos falar para o Hernande, também dá uma olhadela no livro. Outro livro que eu quero falar para vocês é Clarividência, Teoria e Prática, que é o livro aqui do Rodrigo Medeiros, só que essa edição é em espanhol. Foi publicada em Madrid, na Espanha. Está muito bem traduzido aqui o livro dele, muito bom. Está muito bom o livro. Agora, eu deixo o nosso eminente Arlindário falar. Ali na pensenologia, segunda linha, segunda e terceira, a de sincronia, pensando em emissão de voz. Isso às vezes acontece, né? Você pensa mais rápido, às vezes, do que você fala, né? Então você está pensando uma coisa, e às vezes você está falando outra, porque você já está falando aquilo, ou que você está pensando, entendeu? Você está no meio de uma frase, mas você começa a pensar mais rápido, e lá pelas tantas já vai tem mais a ver com a fala, propriamente, do que a voz aqui, né? Esse verbete, ele mistura uma série de áreas, porque tem a parte da fonação, digamos assim, que seria a origem do som, né? Mas tem toda a parte de fala associada. Aí, no caso, essa questão da sincronia, eu acho que pode ter por mil motivos, né? Neurológicos também. Inclusive, eu convido aqui que, se tiverem pessoas que entendam desse assunto porque, por exemplo, tem pessoas que são da fono, tem pessoas que são da oratória, tem gente que é do teatro, tem gente que é do canto. E cada uma dessas áreas, é pessoal da linguística, né? Se a gente entrar na fala, cada uma dessas áreas tem uma visão muito diferente do que a voz. Eu procurei aqui ser o mais abrangente possível. Então, certamente não vou agradar nenhuma área, porque elas não coincidem, né, no seu ponto de vista. E na página 7, fatologia, 7ª e 8ª linha. A voz no quadrívoro, não. É na 8ª, atração do leigo em parapsiquismo pelas pítias de plantão. Aqui eu quis introduzir essa questão do oráculo, né? Porque foi um dos usos que o parapsíquico teve da voz, um uso com muito poder, né? E esse poder também só era exercido porque os ouvintes davam esse poder a quem estava falando. Porque como a pessoa não exercitava o seu próprio parapsiquismo, dava muito poder para quem estava nessa função. Então aqui é só para a gente estar relembrando, né, o nosso passado. Então, obrigado. A verbetógrafa, em Sinergismologia, página 7. Poderia ampliar o sinergismo para cérebro, aparelho, fonador? Poderia explicar de maneira mais profunda o sinergismo entre o laringochaque e as cordas vocais? Na realidade, profundo aqui é mais a questão fisiológica, né? Eu até trouxe uns desenhos aqui que talvez possam ajudar a gente a entender melhor essa questão. É claro que tudo começou no cérebro e, na realidade, tudo começou no paracérebro, né? Quando a gente tem intenção de falar, né, aquilo já começou lá de cima, né? Então, tem a ordem, né, da consciência no paracérebro, que vai para o cérebro e que aí, então, vai dar esse start no aparelho fonador. Daí eu queria mostrar para você aqui uma imagem que talvez vai mostrar mais essa questão, né? Você perguntou da laringe, não é isso? Mas eu vou mostrar tudo. Vamos ver se os meninos conseguem focar. Vamos dar um tempinho para eles estarem focando essa imagem. Então, só para ir adiantando, enquanto eles estão tentando, será que está dando para ver? Então, vocês estão vendo que começa do pulmão aqui embaixo. Está vendo aqui essa... Está dando para ver o pulmão aqui embaixo? Então, o pulmão é como se fosse a bomba. O pulmão é que vai dar a pressão no ar. Essa pressão, esse ar pressionado, vai subir por essa coluna de ar, né?
talvez seja melhor segurar. Então, essa coluna de ar aqui. Aqui nós já estamos na laringe. E aqui tem até um outro desenho que você vai perceber melhor aonde estão as cordas vocais. As cordas vocais, elas ficam na laringe. E qual é a função da corda vocal? Lembra, a gente tinha a bomba, que era o pulmão, jogando ar, e subia, né, pressionado, essa pressão de ar. E, então, a corda vocal, que está aqui nessa areazinha aqui da laringe, é como se fosse uma válvula. Não sei se você já viu uma imagem da corda vocal. É como se fosse, depois eu posso mostrar aqui, mas ela é como se fosse, depois eu vou mostrar. Ele funciona como uma válvula. Essa pressão do ar vai fazer essas pregas se abrirem, né? E esse fluxo de ar, então, modulado por essas pregas, é que vai fazer os sons que a gente escuta. Então, você repara, bom, aí teve o som, né? Que foi a partir daqui das pregas vocais. Só que aí eles vão para todo o trato, eles sobem, né? Vão pela faringe, boca, palato, né? E aí entra a coisa da articulação que é feita por essas outras partes. E entra toda a parte de ressonância que entra todas as cavidades. Está vendo essa parte aqui que está achuriada? São todas as cavidades que nós temos só na cabeça, mas na realidade até o osso, os ossos, tudo isso entra na ressonância da voz. É por isso que a voz é uma coisa tão particularmente única de cada consciência. Até quando há o transplante de laringe, a voz é do indivíduo, porque é pouco que a laringe, claro que existe uma arquitetura da laringe, mas ela influi muito menos do que todo o resto que eu coloquei. Então, essa interação é exatamente, na verdade, seria toda a interação do aparelho fonador, que é bastante complexa, e se você olhar cada uma dessas áreas que eu falei, teatro, música, oratória, cada uma dessas áreas foi desenvolvendo técnicas para estar mexendo nessa anatomofisiologia para extrair sons considerados esteticamente melhores por cada uma dessas áreas. O que é esteticamente melhor já vem da percepção do ouvinte. Né? O que é melhor, mais bonito? É muito subjetivo. Mas eu acho que o que é feio, praticamente todo mundo concorda. Né? Pode não concordar no que é o melhor. Então, eu acho que com isso, eu espero ter mais ou menos explicado. Tem aqui até uma outra foto aqui, tá vendo? Vista de frente. Esse tubo embaixo é a traqueia. Vai subindo. Essa parte aqui, ó. Então, é a parte dos músculos, né? Essas pregas vocais, elas são acionadas por uma musculatura. Então, esses músculos é que vão fazer essas pregas fazerem o movimento delas. E existe toda uma anatomia que no homem é diferente, em geral, né? As pregas vocais do homem têm dimensões maiores, tem uma espessura maior. Então, isso faz também que a frequência da voz do homem, em geral, seja mais baixa, mais grave, da mulher mais aguda e assim por diante. Em Paradoxologia, página 8, primeira linha, poderia explicar o paradoxo do homem franzino com vozeirão e do homem robusto com voz afeminada? Qual a relação entre a psicosfera da consciência e o paradoxo vocal? De que maneira os traços da consciência influenciam na formação do sistema vocal somático? A gente está falando de paragenética, né? A paragenética já vai fazer uma influência em toda a parte psicológica. Muito da voz está na psicologia da voz. E toda essa movimentação, né, de como é que você faz esses movimentos todos, muitas dessas informações já estão impregnadas lá no seu paracérebro. Então, você já traz isso, são seus cões vocais que você trouxe de outra vida. Agora, essa questão do homem franzino e do homem robusto, na realidade, é uma coisa visual. A gente vê um homem grandão, você fica achando que tudo nele vai ser grande, e às vezes não é. Às vezes a laringe dele não é, às vezes a prega vocal não é, às vezes a musculatura dele é inadequada, enfim.
ele respira mal, uma série de possibilidades existem. Agora, é curioso, às vezes você vê aquela pessoa que é assim, um palito, né? E tem um vozeirão, né? E a gente leva um susto muitas vezes. Às vezes a gente ouve a pessoa no rádio, você fica até imaginando um determinado som associado àquela voz. E nem sempre a coisa coincide, né? Eu tenho 10 anos e queria saber se é normal eu ir a um lugar que nunca fui antes, que nunca vi antes, e ver algo que eu tinha sonhado. Exemplo, eu tive uma apresentação do coral, e quando eu estava me apresentando, eu vi uma parede lá no fundo do colégio, uma parede que eu já tinha sonhado antes, mas eu nunca vi, e nunca fui nesse lugar. Isso é normal? É. Isso é o dejaísmo. Também já aconteceu de eu sonhar com algo que vai acontecer. Por exemplo, eu já sonhei que a minha professora ia dizer algo para mim. E ela disse no dia seguinte que eu tinha sonhado um dia atrás. Isso é normal? É. Isso é precognição. São fenômenos comuns. Comece a estudar que você está no caminho certo. Agora, mostra que você tem algum parapsiquismo. É bom começar a mexer com isso. Quantos anos ela tem, professor? Hein? Quantos anos ela tem? 10 anos. 10 anos. Vou fazer uma pequena propaganda aqui. É uma menina. Na CIP, nós temos um curso chamado Precocidade Parapsíquica. Claro que o curso não é só para crianças, mas também é para crianças, se sua mãe estiver interessada, que você faça esse curso. Então, é exatamente voltado para esse desenvolvimento, porque quando a gente está jovem, essas informações vêm muito mais fresquinhas, com muito mais naturalidade na memória da gente. Depois a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo isso. Então, quanto antes, né, professora, ela puder estar exercitando, tem a dinâmica das crianças. Ela mora em Foz, não? A menina mora em Foz do Iguaçu? Ela não está falando nada. Só isso. Só 10 anos. Vindo da Foz do Iguaçu, temos a dinâmica das crianças, né? Porque criança e adolescente, né? Que você não é mais criança, né? 10 anos, se eu chamar de criança, vai ficar ofendido. Na página 12, profilaxologia. Na última linha, os dois últimos itens, os alimentos adstringentes, entre eles o gengibre e a romã, e a ingestão diária de maçã. Poderia explicar as propriedades de cada alimento? Na realidade, eu copiei isso, né? Eu vi isso e copiei. Eu vi isso em vários lugares, então eu acho que isso é uma coisa já pelo uso, né? A questão da maçã é bem conhecida, essa coisa de adstringente, acho que tudo isso é no sentido de diminuir o muco, né? Uma das coisas que eu descobri, que atrapalhava muito a minha voz, é que eu tenho alergia à lactose. Eu não tenho intolerância, mas eu tenho alergia. Então, a ingestão de lactose, para mim, gera um aumento de todas as mucosas. Eu começo com bronquite, sinusite, isite, todas. E, claro, que isso atrapalha muito a voz. Então, a gente também conhecer como é que a gente funciona, eu só fui descobrir isso depois que eu mudei para Foz do Iguaçu, para você ter ideia. Então, eu sempre sofri de rinite alérgica e nunca tinha associado que pudesse haver uma correlação com o queijo, que eu adorava, né? Entendi. Então, a gente segue mais ou menos os conselhos de pessoas que têm mais experiência, mas como em tudo na vida, eu acho que tem que ter uma autopesquisa, um autoconhecimento, observar, bem, a voz hoje está esquisita, o que é que eu fiz de diferente? Com o tempo, a gente vai descobrindo da onde que vem, é o pelinho do gato, ou enfim. Eu achei interessante porque maçã, eu já utilizo maçã, né, por sugestão de uma nutricionista, que a maçã tem chama proteína, chamada peptina, que ajuda na memória. Então, diz que maçã é fantástico. Sim. Na tecnologia, a técnica da voz salmodiada, né? Como que seria isso? Então, essa é uma técnica da fono, né? Eu vou te dizer como que eu exercitar, o exercício que eu fazia, né? Por que é salmodiada? Que ela parece um pouco aquela voz de salmo que canta a igreja. Mas no caso do exercício que foi dado para mim, eu não tenho uma abrangência muito grande, eu fazia com as vogais, né? Então você, tipo assim, né? Você vai
Digamos que eu vou ler uma frase para você salmodiar. Certo. Código pessoal. Entendeu? Você vai repetindo a última, cosmoética. Você vai repetindo. Qual que é a utilidade disso? Assim? Olha, aí teria que ser um especialista, mas é uma coisa de você estar exercitando. Os exercícios de fono, eles são todos assim, né? Bem estranhos, se você for olhar de fora. Agora, para quem entende a fisiologia da coisa, ela vai te... Mas o teu caso foi útil. Foi. Uma técnica que eu uso para limpar a voz é a questão das vogais. Você está... sabe? E aí você faz esse salmodiado, porque ele obriga... Eu acho que é uma certa oscilação, um certo balanço, mas olha, eu estou falando provavelmente bobagem. Eu tinha feito o convite para minha fono estar aqui presente hoje, mas ela não pôde vir, porque ela está trabalhando nesse horário. Aí é a Regina Camilo, você deve conhecê-la, né? Faça essa pergunta para ela, que eu acho que ela vai poder te dizer em detalhe. Agora, conforme eu falei, cada uma dessas áreas desenvolveu uma série de técnicas, né? No sentido de... porque é toda história. Você pode até saber, não, esse problema está aqui porque o músculo, ou porque isso, ou porque a forma, mas tudo bem. Agora, como é que eu vou atuar aqui para fazer uma terapêutica disso? Aí é a voz fazendo a terapêutica da voz, entende? Tem a estrutura, né, da corda vocal de cada um também tem que ser examinado para ver qual é a técnica mais adequada, né? O ataque, como é que você começa, a respiração, são muitas as variáveis na... Então, a última pergunta aqui, na parafatologia se colocou na terceira linha os mantras. Né? Eu coloquei os mantras porque é um uso bem conhecido da voz, né? Em que você pode alocar uma quantidade de energia maior, né? Ampliar a sua quantidade de energia a partir do movimento vocal, não é isso? Por isso é que eu coloquei aqui. Eu fico pensando na evocação extrafísica que a gente faz, né? Dependendo dos mantras. Tem que ver a origem de cada um dos mantras, né? Esses mantras também foram o próprio mantra para não fazer evocação extrafísica, como que seria? Possivelmente você teria que definir, mas conforme eu te falei, essa é uma linha de conhecimento, né? Em algum local do passado, ou em várias linhas, percebemos que com a vocalização eu mudo a quantidade de energia. Então, você começa a estudar qual vai ser aquele que vai fazer alguma coisa. E assim surgiram esses mantras, né? Muito comuns no orientalismo. Agora, qual é a intencionalidade, o que está por trás, que tipo de evocação, né? Eu acho que eles têm o seu uso, o professor Val tem o dele, secreto para emergência da emergência, né? Mas olha, hoje eu queria que nós batêssemos aí os parabéns a uma pessoa que tem nos ajudado muito, que é o Lindo, que está ali. Aniversário, 17 anos. 17 anos, não é isso? É isso? 17. Agora aqui nós temos na parafatologia, página 7, quinta linha, o estado alterado de consciência produzido pela hipnose. Poderia detalhar o processo de hipnose do ponto de vista da conscienciologia? A conscienciologia não sugere a hipnose, né? A conscienciologia ela é toda voltada para a autopesquisa, né? Então, somos nós pesquisando a nós mesmos. A hipnose foi muito utilizada, principalmente no passado, às vezes até com fins terapêuticos, né? Para a pessoa ter uma determinada patologia muito séria, às vezes, por hipnose, um tratamento que utiliza hipnose, o terapeuta vai conseguir abordar essa consciência num ponto do inconsciente dela. Mas a gente sabe que a hipnose é um risco. Você está se colocando nas mãos de uma outra consciência, que pode inclusive implantar palavras, né? A gente sabe, sei lá, quando a gente estuda sobre espionagem,
Lembra que tinha aqueles espiões russos que foram implantados lá nos Estados Unidos com uma palavra? Se eles ouvissem aquela palavra, eles relembrariam todo o histórico deles, passado, e que eles seriam, na realidade, não eram um americano, e sim um russo, etc, etc. Então, esse, por exemplo, é um uso da hipnose através de uma palavra, que você implantou uma memória, né? Há uma recuperação de um conto, de todo um histórico, a partir de uma palavra. Em ficção científica, eu não sei se vocês viram aquele filme Duna, na realidade é um filme a partir de uma série de livros de ficção científica. Existia um grupo de mulheres, eram as reverendas, né, que elas tinham a capacidade de manipular qualquer pessoa que não tivesse conhecimento que elas detinham, através da voz. Elas eram conhecidas pela voz. Né, elas analisavam a pessoa que estava à frente delas, o interlocutor, e já sabiam exatamente que tipo de voz, como abordar aquela consciência para dominá-la completamente. Então, isso é ficção científica, mas algum fundo de possibilidade eu entendo que exista. E acho que no caso aí da hipnose, talvez uma auto-hipnose, né? Eu vou evoluir, vou aumentar minha vontade, né? Eu vou conseguir apresentar o verbete, seja o mais indicado. Professor, por que em algumas projeções o psicossoma fica imóvel e pesadão? Já aconteceu comigo 2 vezes em que eu aproveitei a catalepsia para sair do corpo, mas para minha surpresa eu recobrei a lucidez com o psicossoma imóvel no corredor de casa. Eu tentava caminhar movimentando as pernas, mas o psicossoma não se movia. Só consegui mover o psicossoma ao tentar volitar em vez de andar. Tenho catalepsia espontânea desde a adolescência. Olha, aí devido ao lastro, nós chamamos que é o psicossoma lastreado. Ele fica com mais matéria, que é o processo da ectoplasmia. Você deve trabalhar com EV e com o arco voltaico plano chacral no sentido de desenvolver o seu domínio com as energias. Com isso, quando você estiver fora, você vai começar a pensar pelo mental soma diretamente. Funciona, então, contra o psicossoma e você não fica com ele lastreado desse modo. Agora, qualquer coisa, pense no processo de volitar. Agora, não faça nada sem ter um objetivo. Não fica fazendo turismo extrafísico, isso não leva a muita coisa. O ideal é fazer com algum objetivo mais sério. Olha o alvo, ideia, alvo, pessoa, consciência, ou consciex, alvo, local, alvo, ideia, alvo, e etc. Uma instituição, alvo, um objeto, alvo. Isso fica mais fácil. Agora eu entrego aí, por favor. Ami, para a patologia, segunda linha, você fala sobre a desassimilação a partir dos exercícios de voz. Pode falar um pouco da sua experiência com isso? Eu percebi que isso acontecia. Achei bem interessante, porque vai limpando a voz, mas vai limpando o energossoma também. É que nem andar de esteira, né? Não sei se andar de esteira a gente se percebe, fica bem claro que... né? E eu percebia isso com exercício de voz também. No consultório ficava claro os campos que iam sendo formados, né? Mas mesmo em casa, eu fazia muito no carro. Né, porque dirijo normalmente sozinha e tudo fechado, bom local para você exercitar, né? Porque até arrumar o tempo para fazer exercício já também é uma condição que às vezes a gente esquece. Então eu comecei a adquirir esse hábito de fazer exercício no carro. E eu percebia que ficava hiper energizado ali dentro. Né? Aí nessa linha, logo depois tem as evocações ao falar e cantar. Isso aí sem dúvida. Não tem como, né? A gente fala, às vezes você está até falando a fala da consciência, nem a sua, né? Já foi até o contrário. Primeiro você acoplou e depois já está até falando. E a música é muito bandeiroso, né? A música, ontem a gente estava no verbetografia, a gente estava analisando um verbete que era sobre música antiassistencial, né? Não, bom, enfim. Nossa, ficou difícil. Porque você fala de um tema, não sei se a questão de ser música fica mais fácil de entrar, talvez tenha isso. É muito fácil, olha que a gente tinham vários verbetes,
Nenhum ali, a maioria, tinha vários que eram nosográficos, né? Nosológicos. Mas a gente via que parece que é mais fácil de entrar pela questão da música. Eu não sei se a música é meio hipnótica, né? O número de consciências envolvidos é maior. E a mesma, você vai falando a mesma fala, ela vai entrando numa hipnose, deve ser por aí. Né? Acho que sim. A voz é um negócio que, à medida que você vai estudando, a gente não dá muito valor, né? Tem ela ali o tempo todo, ali, só quando a gente perde, que dá, o que aconteceu? Fiquei sem voz. Mas, se você parar para analisar, é muita coisa que está envolvida. É muito importante, né? A gente sem voz não é ninguém. Eu estava lendo um artigo sobre esse transplante de laringe. Existem um histórico de 2 pessoas que foram transplantadas. Um tem mais de 10 anos. Então, mesmo tendo que tomar remédio todo dia, né, para não dar reação, né, a pessoa não compara a qualidade de vida anterior. Porque diz que é um sofrimento muito grande você ficar incapacitado de falar. A tua vida, ela diminui consideravelmente, né? Ali na página 7, em parafatologia, se fala sobre o fenômeno da psicofonia. E eu acompanhei durante alguns anos médiuns, né? E eles precisam fazer uma troca. Eles tomam água, ao mesmo tempo tem que cuspir aquilo lá. Então, existe uma interação aqui com o fenômeno da psicofonia. Você pode explicar alguma coisa? Bom, acho que você tem mais experiência do que eu. A água, ela é fundamental para manter a hidratação das pregas, né? A gente deveria estar o tempo todo aqui com a garrafinha do lado, sempre bebendo água. Agora, na psicofonia, eu não sei, nunca trabalhei nesse grupo, acho que você pode falar um pouco mais. Qual a hipótese que eles tinham? Os médiuns, eles reclamam essa interação de voz, né, da consciência com a da garganta do médium, né? Então, nessa situação, eles reclamam a dificuldade. E, às vezes, eles têm que parar, engolir, ou, se puder, cuspir, né? Que acarreta para eles, assim, como vou dizer assim, um cansaço nessa situação. Eu vou aqui imaginar só do ponto de vista intrafísico, né? A gente tem o nosso hábito de falar, tem a nossa frequência fundamental, tem o que nós chamamos aí a nossa tessitura, né? Que é o nosso range vocal que nos é confortável. Imagina que tem uma consciência, eu sou mulher, né? Uma voz feminina. Aí vem uma consciência masculina e vai me forçar, de alguma maneira, a falar num registro que não é o meu mais usual. É que nem, imagina que de repente, não sei se você viu aqui, que eu falo que o karaokê no Japão aumentou o número de pólipos na população. Por quê? Todo mundo é aficionado de karaokê no Japão, né? Até no táxi tem karaokê. Aí fica todo mundo forçando a voz e a moda, né? Um determinado cantor com agudos muito, muito pronunciados. Ora, eu não tenho esse alcance de voz. Então, eu não vou cantar aquele agudo que o cantor canta com conforto. Eu vou forçar, eu vou estressar, eu vou esgarçar, entendeu? Eu vou esgarçar, vou usar o termo esgarçar, que não é o termo técnico. Então, eu imagino que até certo ponto deva ser esse tipo de coisa que ocorre. Tem um movimento na laringe que você pega com a mão aqui assim, né? E puxa para os lados, assim. E eu trabalhei uma vez com um médium que ele fazia muito isso, eu perguntei para ele por quê, né? Ele era médium psicofônico e ele mexia aqui nas pregas. Ele fazia assim, mexia. Acho que devia ser, para ver se... para ver se desentendia alguma coisa. Assim, porque é aquilo que eu te falei, né? As pregas, elas são acionadas por músculos. Mas você tem um tamanho da sua prega, né? Sim. E você tem uma espessura. Claro que ele está fazendo... Na realidade, eu acho que se eu fosse um médium psicofônico, tivesse essa facilidade, eu iria trabalhar mais a minha voz. Porque isso facilitaria a minha habilidade de estar recebendo vozes mais diferentes. A minha flexibilidade de voz estaria maior, eu poderia falar. É que nem um cantor de ópera, né? Eles cantam
o número de escalas que eles são capazes de cantar é muito grande. Então, provavelmente, um desses cantores de ópera, se fosse médio psicofônico, ele não ia ter tanta dificuldade. Não ia ter tanta dificuldade. Imagino eu, né? Agora, imagina o inverso. Eu aqui recebendo um cantor de ópera. Ia ser difícil, né? Tem mais uma pergunta aqui para você. É na interaciologia, na página 8, a interação multidimensional presente no fenômeno da voz direta projetiva. Você podia explicar um pouco? Isso aí foi uma das coisas que eu peguei do projeciologia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Na página 8, interaciologia. Deixa eu ver qual é a página, porque a minha página 8 não é a sua página 8. O último item. Bom, eu tinha escrito, mas não estou achando aqui. Mas eu vou te dizer como é que é essa questão do fenômeno, conforme está no projeciologia. Você tem uma consim que está projetada. E você também tem que ter ectoplastas, doando ectoplasmia. Essa consciência extrafísica, que está no extrafísico, ela tem uma inteligência para moldar uma laringe, tá? A partir desse ectoplasma que foi cedido. Mas há uma necessidade de haver ali um megafone intrafísico. Sim. Então a coisa é feita, é como se fosse uma meia materialização, é uma meia materialização dessa laringe, mas tem um fonador, tem um aparelho ali que é intrafísico para de fato sair o som. Né? Então é assim como está definido no projeciologia. Materializa uma laringe, então, pela ectoplasmia. Você precisa da ectoplasmia para poder fazer a materialização. E você precisa da consciência inteligente para materializar, né? Para dar forma. E você precisa do objeto intrafísico que vai, de fato, por onde de fato o som vai existir. Ok. Obrigado. Depois, alguma hora eu vou encontrar e eu te digo a página, porque eu anotei e já não sei mais aonde. Amir, continuando aqui na página na 7, patologia, 8ª linha, você já deu algum exemplo, alguma coisa sobre a atração do leigo em parapsiquismo pelas pítias de Platão? Então, você chegou a falar nisso? Eu cheguei um pouquinho atrasada. Mas o que eu comentei é mais ou menos o fato da gente, no passado, já ter atuado como pítias, né? Nessa condição de oráculos. E nessa condição, a pítia detinha muito poder, né? E esse poder lhe era conferido pelo ouvinte. Porque o ouvinte, ele não trabalhava o seu próprio parapsiquismo e ficava dependendo dessas orientações, dessas informações que ele iria, então, receber no oráculo de Deus, né? Então, o objetivo que eu coloquei aqui foi duplo. Primeiro, a gente lembrar de possíveis usos anticosmoéticos que nós já fizemos. E o segundo é se até hoje ainda mantemos, às vezes, por mau hábito, por boca torta, muitas vezes eu observo que a gente dá uma de oráculo, tipo assim, olha, eu percebi aqui que tem uma informação para você nesse sentido. A gente não atende isso, então dá uma escorregada, né? E agora o pior não é a gente fazer isso, é o outro acreditar, né? Então, uma cumplicidade aí que a gente tem que eliminar, né? Mas tem, porque principalmente as pessoas que têm essa conotação mais religiosa, elas gostam de passar o bastão para o outro, né? Então, prefere que alguém diga para elas, vai no cartomante, vai botar carta. Aqui, no caso, eu falei da pítia por ser a questão da voz, mas é sempre a gente abrir mão do controle da nossa evolução pelo comodismo, pelo fascínio de vir essa informação de fora. Obrigada. Na maioria das vezes, quando estou de carro ou de ônibus, sinto um sono incontrolável e apago. Porém, quando acordo, sinto-me renovado energeticamente. Ultimamente, procuro exteriorizar a energia e apago da mesma forma. Pode ser que esteja fazendo assistência? O que pode comentar sobre isso? Não, isso aí é reação infantil daquela criança que não tem atendido a carga horária de sono. Então, é a criança que vai e começa a dormir.
tudo quanto é coisa pequenininha é assim. Agora, se você já é de idade, tem que dar um jeito nisso. Então, olha a sua carga horária de sono. Deve ter alguma coisa nesse sentido. Você está defasado com isso. Quer dizer, está, então, um pouco esgotado com o processo. Agora, isso é muito comum. Os animais domésticos também. Quando você anda, aquele negócio de mexer no carro, que fica, ele acaba dormindo. Agora, a criança é muito comum isso. É porque é um embalo. Eu tinha colegas que os filhos só dormiam dando uma voltinha no quarteirão. Na pensenologia, página 6, quinta linha, poderia explicar a mnemopensenidade no reconhecimento das vozes? Então, isso é uma coisa incrível, né? A gente não reconhece as pessoas pela voz. Olha quantas pessoas a gente conhece. Mas você não tem dúvida que quem está falando é a Kátia, é a Adriana, é o professor Valdo, é o Pedro, né? Érica. Então, de alguma maneira, essa informação... E tem mais, a gente já reconhece a pessoa que fala parecido com o outro. Né? Não, a pessoa está falando parecido com não sei quem. Como que a gente armazena isso tudo, né? Que eu tive... toda uma... Nosso cérebro é o máximo. Na parafatologia, página 7, quarta linha. Por favor, amplie a consim boneco de ventríloco do assediador. Isso aqui eu usei uma expressão que o professor Valdo usa sempre, né? Que é exatamente aquilo que você estava ali, não está nem pensando em nada. E daqui a pouco você está numa conversa, um grupo está falando, e você está de bobeira, daqui a pouco você vai dar um pitaco, e você nem sabe por que deu aquele pitaco. Aquele pitaco, muitas vezes, causa problema. Às vezes não, né? Às vezes você até deu pitaco de um amparador. Mas, em geral, não é isso que ocorre. E você, depois que você falou, você diz, o que eu fiz aqui que estou falando sem pensar? E agora, achei aquela página que eu fiquei devendo, é no Projeciologia, página 185, pneumatofonia projetiva. Em neurologia, página 6, primeira linha. Poderia ampliar a expressão voz humana assediadora e explicar como fica a condição da famosa voz de radialista. Ele se caracteriza como voz assediadora ou tarística. Qual pensênio prevalece no caso de uma voz assediadora transmitindo um conteúdo tarístico? Bom, acho difícil a voz ser assediadora e transmitir um conteúdo tarístico, começando do fim para o início, né? A voz assediadora que eu tinha em mente aqui é aquela que diminui o outro, né? Às vezes até, eu vou falar de mim, enquanto mãe, quantas vezes eu não assediei meu filho ali, menino, faz aquilo, ou fazendo uma crítica exacerbada, né? Isso é uma voz assediadora, no sentido que você, de fato, não está ajudando. A heterocrítica ela é importante, mas ela tem que ter um momento. Quando aquilo vira uma ladainha, já não tem mais efeito positivo possível, né? Então, isso é aquela voz assediadora, que quando fala lá, você, lá vem, né? Essa é a ideia. E com relação ao conteúdo tarístico, eu acho que tem de tudo. Às vezes o conteúdo tarístico está numa voz dura, às vezes o conteúdo tarístico está numa voz suave. Ela vai depender da tares, do momento, da adequação. É por isso que a gente tem que ter essa flexibilidade de poder transitar bem em todo esse range, porque tem hora que você tem que falar duro, né? Eu vejo aqui o professor Valdo, né? Até apresentou o histrionismo, né? Tem hora que ele entra assim, que a gente, nossa, leva até um susto, a gente olha de novo, tá. Não, a energia está, né? Você tem que olhar um pouco mais do que sua voz para você muitas vezes perceber o que está por trás ali. Então é a vontade de esclarecer, é a vontade de clarificar, isso é o que faz o conteúdo ser tarístico. Mas eu acho que é impossível ter uma voz assediadora com conteúdo tarístico. Muito bem. Página 6, estrangeirismologia. Você podia explicar essa ressonância cul-de-sac? É assim que se diz? Eu vou te dizer qual é o exemplo. Cul-de-sac, em francês, quer dizer, assim, sabe uma rua sem saída? Aquele finalzinho ali?
Então, eu vou te dizer quem que a Regina saberia dizer para você, fazer para você, que é uma voz cul-de-sac. Eu vou te ler a definição e vou te dizer que o exemplo é o Maluf. Como é que é a voz do Maluf? Você sabe repetir? E nem eu. Mas, alguém sabe imitar a voz do Maluf? Além disso... né? Eu vou te dizer a definição. É uma ressonância surda, abafada, localizada na área faríngea, com retração posterior da língua. Todo mundo entendeu tudo, né? Também quando o som parece estar concentrado na cavidade nasal pela constrição anterior parcial ou completa das narinas. Olha, uma outra dica é o seguinte, esse trabalho que eu peguei é uma tese que fala da questão do deficiente auditivo, que a maioria dos deficientes auditivos tem a voz cul-de-sac. Então, sabe como é o deficiente? Uma coisa assim? Isso seria, entre outras coisas... Agora, ainda sobre ressonância, como você estava falando da vibração do som e do rapport que isso permite, né? Então, eu queria saber o que você fez um desenvolvimento vocal, né? Você fez um trabalho e mudou a forma de impostação, de clareza, né, na emissão vocal. E eu queria saber se você já experimentou a mudança também, ou já experimentou em algum momento o acoplamento em função das ressonâncias, variando com o tema ou com o som, ou seja lá o que for a sua experiência. Eu comecei a fazer o tratamento com foco da intensidade e não ficar tão rouca, né, naquele cansaço vocal que eu tinha, né? Então esse foi o foco. Aí é claro que você vai trabalhando, você vai melhorando a articulação, você vai melhorando a ressonância, faz exercício, essa questão do palato, você vai melhorando no todo. Agora, o que eu percebi de resultado? No que eu trabalhei a voz, ficou mais fácil para mim o acoplamento com o amparador. Eu, às vezes, no 40 Manobras, eu participo do debate do curso, né, junto com o professor Mário. Então, eu já percebi algumas vezes que aquele tom de voz, ele fica tão brando, tão suave, aquilo... eu sei que não é só meu aquilo. Então, isso permitiu uma calmia maior para o acoplamento maior. E essa confirmação eu tenho porque muitas vezes o aluno vem ao final e diz, nossa, a sua voz. Isso não é a minha voz, né? Ele percebeu a energia diferenciada presente. Então, sim, esse é um dos motivos pelo qual eu resolvi escrever o verbete, é que eu queria realmente fazer um estímulo das pessoas darem um foco nisso. Porque faz uma diferença muito grande. Eu percebi uma diferença muito grande. Eu queria só dar uma aula melhor. E no final eu tive tanto lucro. Eu me acalmei, eu me pacifiquei, né? Foi um movimento em conjunto. Mas foi um trabalho, sei lá, transdisciplinar, né? Aquilo foi... Você trabalha a pensanidade, mas você também trabalha... tudo vai junto. Né? Ami, eu gostaria que você aproveitasse e falasse dos demais estrangeirismos. Pode ser? Sim. Então vamos lá. O output vocal é a sua saída vocal, né? O que sai, né, pela nossa voz. O pitch, ele tem a ver com a frequência fundamental. Mas ele não é igual, não é uma identidade. O pitch é como se fosse a percepção da frequência fundamental. O que é a frequência fundamental? Cada um de nós tem uma frequência básica. Se você for, o João vai poder ajudar, né, porque ele é músico, mas o fono, ele tem um diapasão, que você vai falando e ele vai soprando ali até ele determinar, você é um dó não sei o quê, um si não sei das quantas. E isso é a tua frequência normal de fala, é o meu pitch. Que no meu caso podia ser um ou outro, aí a gente foi adequando, eu acho que esse que é um pouco mais grave, combina melhor com você, digamos assim. Então, às vezes, tem mulheres que têm uma voz muito grossa, né? Grave, deixa eu falar correto, voz grave. E tem outros homens que também têm uma voz muito aguda, parece, você atende o telefone, você acha que você está falando com uma mulher. E às vezes isso incomoda a pessoa.
Então, ela pode, isso é uma das coisas que a fono pode ajudar, no sentido de alterar um pouco o pitch, para ele entrar mais dentro de uma faixa mais sociavelmente adequada. Claro que isso não é obrigatório, mas todas essas coisas vão dando um conforto e vão melhorando a nossa força presencial. A nossa voz é um componente muito importante da força presencial. O carisma vocal, ele é muito, ele fala muito. Então, isso seria o pitch, tá? O que é a loudness? Loudness, então, é a intensidade da voz. Então, toda a história. Se eu falo com pouca pressão de ar, né, se eu respiro só aqui, sabe aquele negócio que respira? Ela respira. Quando você faz isso, impossível você encher o teu pulmão de ar, porque você já apertou aqui em cima. Mas quase todo mundo tem, o leigo tem isso, né? Eu vou respirar. Né? Então, isso não vai ajudar o seu loudness. Para ter uma intensidade maior, é preciso que você use mais o diafragma, para o diafragma empurrar, dar maior pressão de voz, para poder, né, apertou aqui, vai sair maior. Isso vai dar um loudness, uma intensidade maior. O que é o jitter? O jitter é quando você começa a alterar a frequência. Digamos que eu tenha começado no tal de uma frequência básica lá, o meu pitch começou lá num dó, e daqui a pouco eu fui mudando. Não estou cantando, tá? Eu estou falando, mas lá pelas tantas. Sabe o que acontece? A gente fica irritada ou fica emocionada, a gente já muda. Você começou grave, daqui a pouco você já está... Porque, né, agora, só que às vezes essas mudanças, elas são rápidas. Você está falando, e isso está... O jitter é como se fosse pequenas frequências em torno do seu pitch, né? E tudo isso vai dando sujeiras, digamos assim, na sua voz. O shimmer já é quando tem alterações no volume. A princípio eu estou falando mais ou menos no mesmo volume. Digamos que eu esteja o tempo todo alterando. Como é que eu sei isso? Você fala e tem um analisador de espectro que vai estar analisando ali a frequência. Aí você pode ir vendo, está aqui minha frequência fundamental, em cima dessa fundamental tem esse shimmer e esse jitter. Olha os harmônicos, né? O que dá beleza na voz são os harmônicos, né? Tudo mais. Bom, o que é esse voice on set time? Eu posso ler aqui, é uma definição assim que tem a ver com o tempo da parada da consonante, é um negócio super técnico. Infelizmente eu não vou saber te dizer, mas é um tempo lá da parada, então às vezes parou, mas ainda sai o som. É um negócio bem complexo. A creaky voice e a vocal fry, na realidade, é a mesma coisa, sendo que a creaky voice os britânicos falam creaky voice e os americanos vocal fry. Seria a voz crepitante. Eu também não me peça para conseguir imitar, porque eu não vou conseguir. A voz flat, aquela voz mais assim, sem modulação, né? Uma voz mais sem harmônicos também. A ressonância cul-de-sac eu já falei. Esse Voice Range Profile, que é o VRP, então é o tal que você... eu quero saber qual é o meu alcance de voz. Então eu vou lá e eu faço chama fonetograma. Muito embora não tenha nada a ver com fonética, né? Devia ser um fonograma, mas o termo é fonetograma. Então você vai falando e vai sendo medida a intensidade que você tem de voz para cada uma das frequências. Então, lá pelas tantas eu sei que a minha voz mais grave... Essa aqui eu falo em tal intensidade. E a minha voz mais aguda é aquela lá com tal intensidade. Então, com isso, eu defini o alcance, eu tenho lá, né, através desse fonetograma, qual é. Agora, o fato de eu conseguir falar não quer dizer que eu esteja falando bem. Às vezes está saindo o som, mas eu estou me arranhando toda. Então, aí a tessitura já é esse range com que você fala com conforto. Isso seria a questão da tessitura. O voice acting, ele é o mais geral, né? O voice acting é o ator que usa sua voz. Então, ele empresta a voz para um personagem. Nesses filmes de animação, você vê, né? Virou moda, né? Um grande artista emprestando sua voz a um personagem. O dublador é um voice acting, né? Porque ele está emprestando a voz dele para um ator. Então, de repente, está lá, faz uma voz menininha, faz a voz, né? Isso seria o voice acting. O voice-over faz parte do voice acting. Qual é a diferença? O voice-over é aquela voz do narrador que vem no fundo, assim, sabe? Então, digamos que tem um documentário. Não tem uma voz que vai narrando aquele documentário?
E isso é o voice-over, que não deixa de ser um tipo de voice acting. Na minha pesquisa, eu vi que tinha um americano lá que era o rei do voice-over. O cara teve milhares. Era conhecido como... a grande maioria desses documentários era com a voz do Dom Lafontaine, já dessomado. A inner voice seria aquela nossa vozinha interna, né, a voz do grilo falante, né, digamos assim. A viva voz é a viva voz, né, que a gente usa, é corriqueiro. E o correr-se, a voz tem um errinho aí, é sem esse hífen, tá, gente? Seria, então, fazer uma notícia ser espalhada, né? Correr-se a voz. A voz corre o mundo, né? Espalhando uma determinada informação. Em Fatologia, página 7, quinta linha. Por que acontece o medo da autoexposição e o medo do branco adiando a docência? Já vi pessoas que, quando utilizam o microfone, por exemplo, tem o que se chama de branco mental. Por que isso ocorre? É inibição? Inexperiência? Eu acho que tem de tudo, né? Mas eu acho que tem muito também de experiência de vida passada. Eu lembro que isso é uma das coisas que eu percebia, até na minha vida profissional. Às vezes eu estava numa conferência, eu via que determinada coisa... Queria fazer um comentário, eu não conseguia. Eu não conseguia me levantar e ir no microfone expor alguma coisa. Isso para mim... Agora, eu conseguia ir lá e eu fazer uma apresentação. Eu podia até ficar meio assim, mas eu nunca me boicotei a ponto de não dar uma apresentação. Mas eu tinha muito medo do debate. Então, isso fez eu levantar algumas hipóteses. Eu já ter falado alguma besteira no passado num debate, ou de ter me exposto num debate, ter passado vexame, né? Então, eu acho que eu acho que às vezes tem, porque o problema desses traumas do passado é que ele trava, você nem lembra, né? Você começa a perceber, gozado, isso aqui eu não gosto de fazer. Isso aqui eu sempre evito. Eu lembro quando começaram as tertúlias, ainda na salinha verde, gente, eu não conseguia fazer nenhuma pergunta. Era impossível. Eu pensava em fazer uma pergunta, o Cássio Chácara disparava, eu suava frio. Eu falei, gente, o que é isso? Então, era o quê? Era muita Consex que vinha, né? As companhias vinham todos. Então, eu acho que podem ser muitas as causas, né? As origens. Às vezes a gente acha que fala mal, ou acha que gagueja. Enfim, mas eu faria sempre essa pesquisa de vidas passadas, a pesquisa do extrafísico no momento, qual é o tema. E essa questão do branco, o branco existe, né, gente? O branco dá mesmo. Só que a gente chega e diz, desculpa, deu um branco aqui, a gente estava falando o quê mesmo? Não tem jeito, né? Agora, então, na terceira idade, está fogo isso. O nódulo indefinido na tireoide pode causar alguma repercussão no psicossoma, saída ou retorno? E o que pode causar o aparecimento desse nódulo? Tem a voz muito potente, estou tentando diminuir o volume, mas quando quero chamar alguém que está além da minha voz, digo o nome da pessoa bem baixo, para que apenas eu ouça, então ela olha ou acena. Como isso funciona? A pessoa fala muito alto, com muita intensidade. É difícil aí o que está falando. Fala o nome da pessoa baixo. Agora, você tocou num ponto que também é difícil. Do mesmo jeito que é difícil a pessoa que tem o hábito de falar com baixa intensidade, aumentar essa intensidade, eu vejo que é quase impossível. Tem pessoas que não falam, elas gritam o tempo todo. Elas colocam o número de decibéis na fala delas, é um negócio... O ouvido da gente quase morre, né? E às vezes são pessoas muito queridas, você quer dar um feedback, mas é quase impossível, porque falta uma auto-percepção, né, do incômodo. Sabe o fumante, que acha que não incomoda a fumaça no vizinho? Às vezes a pessoa também acha que esses decibéis a mais não incomodam o ouvido, mas eu posso garantir que incomoda. Quando fazemos uma evocação a determinada consim, por exemplo, chamando ou pensando na manifestação de sua última ressoma, como ocorre tal processo? Como saber se uma determinada consciência que se apresenta seja de fato tal evocado?
Como tais consegue captar essa evocação, dada a extensão do espaço, ou seja, a variabilidade de dimensões existentes? Olha, existe aí um negócio da comunicação, que é a telepatia e ataque e ritmia. Agora, tudo depende do nível de lucidez de cada consciência. A que faz a emissão e a que faz a recepção. Note que o processo é estudar para ver a lucidez de cada um e também o traquejo, a competência, a maturidade, a experiência naquilo que está sendo feito. Ami, eu tenho uma pergunta aqui, mas antes eu queria fazer um comentário. Você falou do voice acting. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente via desenho animado. E uma vez, acho que das primeiras vezes que eu vi um desenho animado na língua, em inglês no caso, né, no desenho americano, eu via que o lábio correspondia exatamente à fala. E os desenhos brasileiros, originais, não tem isso. Depois que eu fui descobrir o que dá vida, é porque lá fora, até hoje, os desenhos são desenhados mesmo, eles são feitos em cima da voz. Então, primeiro é feita toda a locução do desenho inteiro e depois é feito o desenho por cima da voz. Então, o princípio, para dar vida, para dar realismo, para dar humanidade, vamos dizer assim, ao personagem, é a própria voz humana. Ela que começa o desenho. E no Brasil sempre foi ao contrário, né? Faz o desenho e depois coloca a voz do detalhismo, né, João? Agora, você tinha quantos anos quando já estava prestando atenção nisso? Eu era bem pequeno. 6, 7 anos. Estava na cara que a música é o negócio dele, né? Eu acho que eu nunca prestei. Provavelmente eu percebi que aquele era bem feito ou mal feito, mas nem percebia que era isso. Amigo. Mas eu só tenho agora, eu reparo em algumas pessoas, assim, principalmente mulheres. Às vezes a pessoa coloca a voz de uma maneira tão boa e escolhe bem as palavras, fala com calma. Você é assim, a Érica um pouco é assim, a Malo é assim também. Coloca as palavras tão bem que você até a voz, vamos supor, o timbre da voz natural fica secundário. Aquilo suplanta o próprio timbre da voz, né? Ela coloca de uma forma tão harmoniosa. Vocês três, são 3 exemplos assim que eu acho que são assim, que suplanta isso. O que você acha? O que pesa aí? Como é que chega nessa técnica? Assim? Talvez vocês façam inconscientemente, não sei. Mas... eu acho que essa questão do patos, né, que a Belau fala, já é da própria pessoa, né? Já é a assinatura pensênica dela. Só que você vai melhorando à medida que você vai aumentando o número de instrumentos que vão dando suporte à consciência. É como se tudo tivesse que ficar coerente, né? Então, de repente, a voz ainda não está coerente, de repente o som ainda não está... À medida que você vai aumentando a coerência, eu acho que vai ficando mais agradável. Acredito que vai dando uma estética maior, a coerência vai dando uma estética maior ao conjunto. E isso deve tornar tudo mais agradável. Uma fala retilínea é muito mais agradável do que aquela fala que você se perde, né? Agora, eu lembro que quando eu comecei a fazer exercício com a Regina, ela dizia para mim, amiga, sua voz é muito boa. Então, eu imagino que eu tenha trabalhado a voz em outras vidas. Eu sempre fui afinada, não sou uma pessoa desafinada. Então, já começa assim, a pessoa que é desafinada, ela já não tem, voltando à pergunta da Kátia, ela não tem o pitch numa nota, ela já está num semitom, sei lá, não sei, não entende música suficiente. Então, tudo dela vai desafinando, porque para melhorar isso, ela tem que mudar o pitch de voz dela, para poder, então, sair desse desafinação. Então, imagina, se uma pessoa não consegue nem escolher um pitch pessoal afinado, olha o grau de alguma desarmonia musical interna dela. Eu não sei bem como faria essa estrutura da consciência, mas alguma coisa está muito fora de eixo da pessoa nem perceber que aquilo porque às vezes a pessoa percebe e não consegue mudar por um problema fisiológico, né? Mas às vezes não, ela nem nota. Tem muito desafinado que nem percebe que é desafinado, né? Na página 11, o item 92, você fala da Edith Lettieri, que é aquela do aeroporto. E ela, e o que eu acho interessante é que você colocou como voz sensual. E
eu já vi uma entrevista com ela falando que aquilo foi criado não pela sensualidade, mas para acalmar, que as pessoas naquela época tinham muito medo de avião, não sei o que, aquelas coisas. Será? Não, aí que tá. Acaba ficando sensual. Eu conhecia a Iris Letieri, foi um período que a gente fez ginástica na mesma academia, né? Na realidade, o que foi o objetivo, eu não sei. Claro que ela tem uma voz bonita, ela não fala daquele jeito, óbvio que aquilo ali foi uma coisa forçada. Mas você sabe que eu estou rindo, porque nesse livro aqui da Belau, ela mete o pau. Que isso é um absurdo de usar uma voz afetada, o maneirismo, ela coloca como sendo um maneirismo, que fica dando a impressão que toda viagem aérea é uma coisa orgásmica, quando na realidade não tem nada a ver. Então, para um professor... Não, mas a Iris Letieri fez isso sim, de propósito. De propósito. Aquilo... Agora, isso é conhecido no mundo inteiro. Tem gente que vem ao Rio para ouvir a voz. Mas você pode fazer uma voz de mãe maternal que vai relaxar. Ela conta que o diretor, quando foi gravar, o problema é não, tem que fazer uma voz calma, faz uma voz calma. Lá o cara falou assim, quem é essa prostituta que está falando? Esse é o cara que falou. É o que a voz né? Não tem como você não perceber, porque aquilo ela padronizou o mundo todo, a partir daquilo, um monte de tudo que é locutora de aeroporto começaram a desacelerar um pouco a voz, depois ela fez um padrão mundial, assim. Teve um período que eu li no jornal que teriam mudado a voz dela, do aeroporto. Mas a última vez que eu fui no Rio, era a voz dela. Então acho que há pedidos, porque eu fui, na última vez que eu fui, era a vozinha dela lá. E agora você vê que isso marca. Vamos imaginar o que vai acontecer com a consciência Iris Letieri numa próxima vida. Não vai ficar marcado? Como é que é isso? Está, né? Já está, já era antes. Vamos ver, já era, isso vem de longe. Já pensou? Porque se você olha para ela não é uma pessoa sexy, assim, mulher comum, normal, Agora, me perdoa, mas a voz de prostituta. É voz de cama, né? Voz de travesseiro, né? Você não podia dizer nada, é isso mesmo, é voz de prostituta, ela está querendo seduzir. Não teve aquele negócio com a Emilinha Borba e a Marlene, né? Quando não tinha rádio, aí as duas disputaram, tal, aquele negócio. Quando apareceu a imagem, né? Teve uma que... Porque enganou todo mundo. Vem para o avião da boemia. Era eu. Tudo é isso. Quem que era a mais bonitinha? A Marlene perdeu. A Marlene perdeu vários pontos quando apareceu a imagem dela. A outra era mais bonita. A Emilinha Borba era mais bonita. É mais bonitinha que a Marlene? Aí acabou a disputa. Acabou. Como é que é a voz da Marinha, né? A Emilinha Borba, acho que era a voz da Marinha, né? Uma coisa assim. Professor. Sim. Professor. O senhor poderia falar sobre, na página 9 do DAC, Complementum Logicologia? Poderia falar um pouco? Somente evolui quem busca explicações lógicas para as realidades fisiológicas e as para-realidades parafisiológicas do cosmos. O mini terceiro evolutivo pode valer por uma biblioteca. Da minúscula semente surge a grande árvore. Da espiga se faz um mineral. Da ideia inicial é composta a obra-prima. Agora aí o João Paulo falou, mini vocábulos geram mega pensenes. Então o problema todo é ter lógica do processo de crescimento. Agora, aqui está falando da fisiologia do cosmos. Fisiologia é o que justamente que a Mi está falando sobre a voz. É a fisiologia da voz. O processo do laringo chakra. Como é que se faz uma comunicação oral, verbal? Tudo aí nós estamos falando é isso. O canto, a comunicação, o diálogo, o coloquialismo, tudo depende disso. Você entende? Então aqui o processo nosso é ter lógica. A logicologia precisa estar disso para que a gente entenda a fisiologia, a função, como é que as coisas funcionam. A verbetógrafa. Frequentei um centro onde havia materialização. Durante 5 anos, apenas uma vez a trombeta foi utilizada para uso da consciência. Na minha primeira experiência no laboratório de espertologia, ouvi perfeitamente a voz materializada da consciência me dando as boas-vindas e admoestações sem o aparato intrafísico. Eu estava fora do corpo, houve apenas materialização da laringe,
pois havia abundância de ectoplasma. Olha, aí tanto faz uma coisa quanto outra, mas de qualquer maneira você devia estar descoincidido. Né? Conheci o IPC em 1998, fui colaboradora no Rio de Janeiro e pratiquei TENEPS por 3 anos. Quando o meu primeiro filho nasceu, interrompi os trabalhos, isso há 9 anos. Entrei no estudo da mediunidade, Federação Espírita, mas sempre busco as pesquisas do IPC para ampliar meus conhecimentos. Sinto a cobrança do meu amparador para o retorno da TENEPS e preciso de orientação. Será possível retornar às atividades da TENEPS? Há um procedimento a seguir que devo observar antes de retornar. Hoje eu moro em Brasília, estou casada com o pai dos meus 2 filhos, 9 e 5 anos, e trabalho em uma instituição do ensino superior particular. Olha, o seu problema é trabalhar novamente com a energia e ver como é que você fez para ficar melhor do que você era. E agora, se você arranjar mais filho, cuidado, senão você já vai entrar, porque isso é regressão. A hora que veio o processo da parideira, tomou conta da tenepsista. Isso aí é que você tem que olhar, porque possivelmente pode ser que vai acontecer alguma coisa pela frente. Cuidado, não deixa a segunda vez, não. Agora, tem que começar a funcionar e se organizar para isso. A verbetógrafa. Você acabou de falar sobre voice-overs e a voz do ator. E gostaria de saber se você acha que a habilidade de imitação e criação de vozes vem de um aspecto de vidas passadas ou é uma habilidade que desenvolvemos ao longo da vida para certas pessoas? É a Cassandra que está falando. Ah, Cassandra, eu acho que essa coisa de artista vem de muitas vidas, né? É o caso dela. Que é o caso da Cassandra, né? Então, você vê o João, pequenininho, ele já estava ali vendo a sincronia do som com o lábio. São artistas recentes. É. Aqui tem um monte de artistas, mas às vezes são 1000 anos, 1500 anos. Agora, esse povo aí não. Deve ser 100 anos, 150 anos. Amém. São artistas recentes. Aqui no B. Na página 6, na 6ª linha lá embaixo, em pensenologia, você trouxe para nós a benignopensenidade irradiada pela voz fraterna. Como você, e antes, um pouquinho antes, você tinha falado da voz assediadora. Essa voz fraterna, você acha que a dosagem, tanto para mais quanto para menos, mais alto ou mais baixo, ela se aplica também nessa possibilidade de voz fraterna? O que você entende por voz fraterna? Olha, eu acho que primeiro vem a intencionalidade, né? Tá. Eu acho que... Eu lembro uma época que eu estava na dinâmica do cosmograma, a gente aplicava arco voltaico, né? Toda semana. E eu lembro que veio uma intuição para mim que eu tinha que, ao aplicar aquele arco, imaginar que eu estava fazendo arco no meu filho. Né? Por quê? Porque para dar um tom mais fraterno. Para mim, a maior fraternidade que eu tinha seria aquela. Então, seria expandir aquele grau de fraternismo que eu tinha com o filho para a consciência que estava na minha frente, que estava aplicando o arco voltaico. Então, a partir desse insight que veio, eu procurei sempre esse acoplamento com a central extrafísica da fraternidade. Começou a se tornar um hábito, né? Na assistência, sempre estar dosando qual o grau de fraternismo que eu estou aqui. Porque o fato de a Tare ser dura, não quer, muitas vezes, né, pode ser dura, não quer dizer que você não possa ser ao mesmo tempo fraterna. Então, como é que equilibra essas coisas? Uhum. Na realidade, você tem que ter a energia da central extrafísica da energia, tem que ter o fraternismo, né, e tem que ter a lógica, né, o PEN da central extrafísica da verdade. Como você equilibra essas coisas? Eu percebi um trabalho em mim que foi feito bem assim, ficou muito evidente esse trabalho com a central extrafísica da fraternidade, de estar procurando abrandar, talvez pelo meu histórico, fosse por ali fosse mais carente, né? Então, esse abrandamento do tom de voz, essa sempre está alinhado com a intencionalidade do fraternismo. Então, quando você faz esse movimento de caso pensado, daqui a pouco ele começa a ficar não só de caso, vira a segunda natureza, né? Essa é a ideia. Você vai primeiro fazendo exercício caso pensado até transformar numa rotina. E eu percebo que essa benignopensenidade
ela abranda a minha voz. Eu percebo que muda a energia da voz, muda o ritmo. Eu passei a falar mais lento, porque eu ia falar tudo atropelado, eu passei a falar um pouco mais lento, e eu percebo que sai mais energia entre as palavras. Foi assim, o que eu percebi comigo. Tá, entendi. E Ami, deixa eu só mais uma pergunta. Na página 10, item 36, o que é a voz de travesseiro? bom, essa é fácil, é a voz da Iris Lettieri, né? Como? Isso aí vamos colocar aqui nessa listagem. Gente, eu podia fazer uma lista com 200 nomes, tá? Uma loucura. A maior dificuldade nesse verbete foi caber tudo, e está já extrapolando, né? 9 páginas, mas tinha muita coisa. Então, ele tem um tanto, alguns itens são para evocar algumas pessoas, alguns itens eles são bem técnicos do ponto de vista da fono, e alguns eles são bem coloquiais. Esse é a voz de travesseiro, aquela voz que se acorda de manhã, sabe? Aquela voz... Isso seria uma voz de travesseiro, ou a voz da Iris Lettieri, que força o travesseiro fora de hora, né? Normalmente seria um pouco mais grossa, talvez a pessoa tenda a acordar. Em geral né? Porque você ainda está com a voz meio parada, né? Ela sai mais... Tá. E para o professor Valdo, uma perguntinha no seu verbete. Logo ali na primeira página, na página 7, em definologia, a segunda frase, o senhor inicia lá, a essência das realidades começa nas coisas simples. Cada objeto ou coisa no cosmos apresenta objetivo ou função específica. As realidades apresentam funções sadias ou patológicas. Existe também a fisiologia e a antifisiologia. Sinergias, binômios, interações e crescendos atuam nas realidades dentro e em torno de todos nós. A parafisiologia do parafato ou parafenômeno está embutida no conteúdo da mensagem. Então, o processo todo é a pessoa examinar os detalhes para ver aonde vão as coisas. Isso que o senhor quis dizer com as coisas simples. Eu estou tentando aqui chamar a atenção para as funções gerais de tudo, que começa tudo pelas pequenas coisas. Não se pode desprezar as coisas mínimas sempre. Tem coisa supérflua, tem coisa significante, ok. Mas nem sempre. É preciso abrir o olho. Então, senão você pode julgar no lixo aquilo que é a pérola, que é o precioso, o diamante. Entende? Na interaciologia, página 8, terceira linha, poderia explicar a interação multidimensional presente no fenômeno da voz direta projetiva. Já vivenciou este processo? Pergunta para mim? Não, nunca vivenciei o processo. Eu, conforme eu já comentei aqui antes, eu tirei essa informação do Projeciologia, está lá na página, já falei, deixa eu procurar novamente, acho que era 187, né, que eu acho que foi que eu falei. 185, né? Então, é uma interação de intrafísico com extrafísico, é uma interação da CON5 com a CONSIEX, é uma interação do ectoplasmia para fazer a materialização, né? Todo o fenômeno envolve uma série de interações aqui. Eu acho que esse tipo de fenômeno era muito comum, né, na época da metapsíquica, né, quando o pessoal estava começando a pesquisar o parapsiquismo, né, que se fazia mesas girantes, todo esse RAPs, né, todo esse tipo de experiência. Então tinha essa experiência aí com como é que a colega que escreveu de casa falou da trombeta, né? Ficava aquela trombeta voando, não é isso? Eu leio isso em livros, eu nunca presenciei nenhum desses fenômenos. O que muitas pessoas às vezes escutam é o próprio nome. Então, a falar alto antes de você acordar. Ami! Aí você acorda. Mas isso eu estou projetado e escuto tem disso, fora, né? Essas coisas ocorrem. Isso eu concordo. Agora aqui, ciclologia, página 8, primeira linha. Poderia comentar o ciclo menstrual afetando a sensualidade da voz da mulher? Então, isso aí é pesquisa, né? Eu coloquei nas referências a fonte técnica, né? Em que isso foi apresentado, que durante o ciclo menstrual, como que era feito, como que era percebido, né? A voz. E eu tenho até um cosmograma aqui que eu não coloquei, eu optei em colocar no verbete
o técnico, né? A fonte técnica. Mas, por exemplo, tem um artigo aqui do Fernando Reinar, chama-se O Ciclo Menstrual, a Voz e as Cartomantes. Então, ele comenta esse experimento, né? Que foram um grupo de 50 mulheres gravassem sua voz, recitando os números de 1 a 10, e que voltasse ao laboratório cada semana para repetir a mesma gravação durante 4 semanas. Após a última sessão, foi determinado o ciclo menstrual de cada mulher, de forma que cada uma das gravações pudesse ser associada a uma fase do ciclo. Em seguida, foram recrutados 50 homens. Cada um ouviu as 200 gravações e deu uma nota de 0 a 100 de acordo com a sensualidade da voz. Os homens não foram informados como as gravações foram obtidas, nem o fato de que existiam 4 versões para cada voz. Obtidos os resultados, os cientistas fizeram um gráfico que relacionava a sensualidade de cada gravação com o momento do ciclo menstrual. O resultado é impressionante. Os homens deram notas significativamente mais altas para as vozes gravadas durante o período fértil das mulheres. Evolução, já diria Darwin, né? É assim que estamos vivos até hoje. Isso é a feminilidade. A feminilidade, o processo hormonal. De alguma forma, isso vai. Se é o tom da voz, está na energia. Em Parafatologia, página 7, quarta linha de baixo para cima. Poderia relatar as retrocognições dos atos de fala anticosmoéticos? Isso aí é quando a gente vê que a gente usou a nossa voz de maneira inadequada, né? Então, muitas dessas possíveis retrocognições vão nortear o porquê das nossas dificuldades atuais. E também norteiam para a gente não errar o mesmo erro, né? Aqui no caso do verbete voz, estou dando essa conotação da gente ver, por isso que eu tenho tal problema. Mas é claro que se a gente trabalhar a questão da anticosmoética, você vai resolver tudo de uma maneira global, né? Não tem que resolver. Nada de falar tipo carioca, do seu modo. Voz. É voz. Olha só, os portugueses são os primeiros que chiam. Se o português veio dos portugueses, o meu chiado carioca está mais. Mas olha só, eu até não. É uma justificação que a gente dá. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Cada um. Mas agora, aqui a palavra é voz. É voz. Não tem I. Não é? Voz. Voz. A minha tem I. Ela só fala voz. Mas olha só, professor, isso foi uma das coisas que eu discuti com a FON na ocasião, né? Ela falou, você quer fazer o que com o seu sotaque? Eu falei, eu não quero perder o sotaque, mas eu quero atenuar. Porque perder o sotaque tá meio esquisito. Já imaginou eu começar a falar doce, voz? Pô, vai ficar muito esquisito. Não é? Uhum. A minha? Porque as luzes... Oi. Não sou eu. Oi. Marilza, tudo bom? Ami. Parabéns aí pelo verbete. Ami, em interaciologia ainda, eu gostaria que você falasse sobre a interação, respiração, deglutição e voz. Se é isso que acontece quando a falta de sintonia aqui, quando a pessoa engasga. Pois é, o problema, vamos considerar que seja um problema, né? É que o aparelho fonador que nós usamos, ele não é só para falar. A gente tem um negócio que em telecomunicações a gente colocar que é um Rafa duplex, né? Uma coisa assim, porque a gente tem o mesmo canal é usado para respirar, para falar e para engolir. Aí tem a glótis ali, a epiglotis, que entra e diz, não, agora, se ela funcionar direitinho, a comida vai para o esôfago, né? Mas se a gente vai ficando meio distraído, ou já com musculatura meio flácida, lá pelas tantas, não vai, né? Então, em vez de ir para o esôfago, vem para a traqueia e a gente engasga e tudo mais. É porque o sistema foi mal planejado mesmo, né? Aí eu fico perguntando, né? Por que o negócio... Porque é difícil, né? É tudo no mesmo só, né? A gente tem que fazer malabarismo para dar certo. Você vê que o cantor, ele tem que respirar e cantar. Às vezes tem uma linha melódica, aquilo é longo, né? Como é que ele consegue cantar aquilo tudo
E respirar sem ficar o barulho da respiração no microfone não é fácil, né? E na hora e tem que engolir, né? Porque também tem que engolir, porque senão como é que vai ser a saliva, né? Então é complexo. As locutoras da Rede Globo, tudo coloca lá. Toda hora que vai pegar o microfone. Parece que vai dar. Isso é normal. Tá dando microfone, né? Em estado de projeção, vi algumas entidades, não sei se extrafísica ou de outras dimensões, capazes de transformar água suja de rios, lagos ou reservatórios em águas límpidas, translúcidas. Qual seria o propósito dessa prática e em qual categoria poderiam enquadrar esse tipo de entidade? Olha, eu não conheço essas entidades, agora seria bom, se você encontrar com elas, mandar falar com a turma da poluição. Esse povo deve ser bom, são os antipoluidores. Nós estamos precisando de gente assim, né? Já pensou? Colocar ectoplasma lá no rio Tietê para melhorar aquilo? Não, podia aglutinar, né? Jogar uma bola, aquilo chupava tudo, fazia um bolão de sujeira. Eu nunca vi isso em parte nenhuma, não. A minha, aqui na letra A minha. Só um minutinho, Só um pouquinho. Tem produtos assim, por exemplo, tem uma planta industrial que vende para 160 países, que é o EM4. Não, querido, são micro-organismos que se colhem da natureza e que você insere quanto tempo ali. que demora e quantas plantas não precisam? Porque continuam poluindo, então é como o banho, né? Sujou, lava de novo. São todas flutuantes, são especializadas nisso aí. Diga lá, Solange. A mim. Na página 7. Agora é a Solange. Estou tentando. Olha, na Solange. página 6, né? Você menciona voz calmante natural. Depois você fala da voz fraterna. Como é que você, na sua experiência, poderia distinguir a voz manipuladora da voz calmante natural ou da voz assistencial fraterna? Como é que você tem alguma técnica na prática? Como a mãe nina a criança que está morrendo de sono, não deixa de ser uma manipulação, né? Porque ela está querendo dormir, mas no fundo ela está querendo acalmar o bebê, né? E se ela tiver muito ansiosa e quer dormir, a voz não fica calmante, o bebê não dorme e ela não vai dormir mesmo. Então, essa coisa do calmante natural, eu acho que é a tal da benignopensenidade. Você tem que realmente se acalmar, né? Para poder transmitir isso para o outro. E a voz manipuladora, como é que você consegue distinguir? Pois não é bem, não. Manipuladora é diferente. Eu quero saber aquela de vender vinho para a pessoa. Não é aquela voz que já aparece que a voz pega a gente por trás e a enrola posição toda, também gente. de cruzar as pernas, faz parte Cadê da voz. a Flávia Guzzi? Eu não sei onde que a Flávia foi. Ela estava contando aqui um pouquinho antes de começar da Bruna Lombardi. Que uma vez a Bruna Lombardi foi na loja dela, lá no Rio, e que a Bruna Lombardi chegou e falou assim... O oi levou assim mais de 30 segundos, 60 segundos, e quando o oi dela terminou, né, de subir e descer todas as modulações, ela tinha tudo dominado. Eu acho que não está na cara, né, que já é por hábito, por tudo, a pessoa vai lá e... Leitura das energias, né? Mas a gente vê, porque a voz manipuladora, ela gruda, é um horror, né? Você acha que é bom, né? Tem gente com mais finesse, né? Mas dada isso é a voz de ditadora. Dada a finesse do manipulador, tem que ter a finesse do ouvinte para perceber, né? Essa aqui é o microfone. A mim, Oswaldo aqui acima, não é? Fala, Oswaldo. Detrás de você estou hoje. Meus parabéns. Duas coisas eu queria te perguntar. A primeira delas é justamente uma coisa que eu gostei muito aqui na mitologia, que o fato o mito de haver sotaque mais correto em relação ao outro. Você poderia ampliar esse conceito? Então, a gente acabou de comentar do sotaque carioca, né? Vem alguém lá do sul, de Minas, né? Fica aqui negócio de voz. Agora, eu escuto um porta, gente, aquilo dá até um treco por dentro, né? O que é o mais certo? É o porta está mais errado que o meu porta? Que está mais errado que o porta? No Brasil, eles acham que o carioca que tem o melhor sotaque. Eu
Não sei, né? Dizem que é o pessoal do Maranhão, não é? Que tem o melhor sotaque. Eu escutava falar isso, que era o pessoal do Maranhão. Mas não pode ser carregado. Por exemplo, a Flávia não está aí. Ela tem a Flávia sotaque tem bem carioca, né? Da Zona Norte. Eu justamente toquei nesse tema, porque essa era uma das coisas quando nós dávamos aqui com Liliana as aulas de espanhol, pequeno, vamos dizer assim, preconceito que existe dentro da língua espanhola, de que realmente existe determinado sotaque correto. E uma das coisas que nós falamos... todo idioma tem. E na Inglaterra, é o centro de Londres que é o que manda, é o melhor sotaque. Entendeu? Isso é clássico. Todo mundo sabe disso. Em Londres, o centro de Londres é que manda. Outra coisa, na Alemanha, é Berlim. É o sotaque de Berlim que é o melhor do alemão. Mas nesse ponto, o que eu faço uma pequena diferença entre o que é o sotaque preponderante, certo, do sotaque correto. Ou seja, são duas coisas totalmente diferentes. Numa língua você tem sotaque que destaca, talvez, por uso, por quantidade de pessoas e por tradição. Mas não é por isso, pelo menos eu vou dizer isso dentro da língua espanhola, não existe sotaque dentro da língua espanhola. É aceitado dentro de todas as academias de que não tem sotaque correto. Todos eles são válidos dentro da língua. E o pior deles é o das Filipinas. Que é o mais distante, né? Das Filipinas é muito difícil, porque misturou com os índios. Lá, o Tagalog é muito difícil. Borra tudo, é até difícil você entender quando eles estão falando espanhol. E o outro ponto que te queria comentar, agora você estava falando dos cantores, para ele aspirar e tudo mais. Simplesmente é uma questão isso pelo menos nos cursos de locução, é uma coisa muito habitual. O fato justamente talvez uma das primeiras lições, é de ler corretamente conforme os signos de pontuação. Porque justamente esses signos de pontuação são os que dão a oportunidade para você poder respirar corretamente. O que canta é a mesma coisa, só que é ritmo totalmente diferente. E a outra coisa que eu queria te sugerir a mim, é justamente na próxima vez que você, vamos dizer, expanda a tua muito boa listagem de 100 pontos aqui de voz, acrescenta com a voz de locutor. É mundialmente reconhecido isso. Eu coloquei a voz de radialista, pelo menos na masculinologia e feminologia, eu acho que tem o radialista, a radialista. Está vendo? Na masculinologia e feminologia. Não tinha visto, então. É porque, na realidade, eu tive que me equilibrar aqui para conseguir colocar tudo que eu queria. Não consegui, evidentemente. Ficou imenso o verbete e eu cortei muito. Mas, sem dúvida, né, a voz do locutor... Aliás, teve uma pergunta... A voz de locutor lá do Paraguai, né? Z95, Z4, Rádio Encarnação de Paraguai, hablando para o mundo. É isso aí. Deve ser Rocorá. Para quem não sabe, o Oswaldo é locutor, né, Oswaldo? Pois é, mas eu também fui locutor durante muito tempo. Oi. Você poderia, em síndromeologia, explicar para a gente da terceira à sétima síndrome? Sim. Deixa eu achar aqui a síndromeologia. Já achei aqui. Vou tudo, tá? Esse síndrome do sotaque estrangeiro é quando, por exemplo, dado um determinado problema neurológico, possivelmente, a pessoa, digamos que é britânico e começa a falar com sotaque americano ou com sotaque italiano. Isso é uma coisa que existe. Esses próximos, a síndrome de Down, aliás, tem erros aqui de grafia, eu já consertei ali com o professor Valda, devia estar dormindo na hora que eu fiz isso. É Beckwith, não tem esse W, Beckwith Wiedemann, e esse Wiedemann tem um Ezinho, e a síndrome também já até esqueci aqui, mas também não é esse o nome, tem erros de grafia aqui. Mas tanto a síndrome de Down, quanto de Wiedemann, e essa de Wadenburg, e a perissilviana,
O que acontece? São síndromes distintas, causadas por, na sua maioria, genes, né? Mas elas sempre vão gerar algum tipo de distúrbio de aprendizado, ou de leitura, ou de articulação, atraso na linguagem, alguns dão problema de surdez. Então, todos os problemas que não são os mesmos em cada uma dessas síndromes, eu posso até te dizer, ler o que é cada uma, mas a síndrome de Down todo mundo sabe o que é, né? Mas as outras são menos comuns. Por exemplo, essa perissilviana é uma má formação na fissura de sílvios, que é a área onde é feita a codificação articulatória e também a programação motora da linguagem falada. Enfim, algumas outras dão problema de surdez. Tem uma dessas aqui que faz com que a língua, os órgãos todos fiquem muito grandes, por exemplo, a língua. Então, tudo isso vai dificultando esse processo da fala, né? Todas as pessoas que sofrem desse tipo de síndrome, da Down até a perissilviana, aí elas, em geral, vão fazer algum tipo de acompanhamento, né, com fono, para poder ultrapassar, recuperar um pouco essa função da voz. A síndrome da imobilidade ciliar é porque a gente tem uns cílios, os médicos me corrigem se estiver falando errado, mas a gente tem uns cíliozinhos aqui ao longo aqui da traqueia, aqui, toda essa parte respiratória. E isso aí é que faz com que as sujeirinhas, as impurezas, não fiquem paradas, elas estão lá, estão caminhando. Existe uma síndrome em que isso não acontece. Então, qualquer pequena sujeira ou pequena impureza, ela vai gerar ali algum tipo de infecção. E aí gera muco e tal. Por exemplo, era uma coisa que eu sempre tinha dúvida, por que o negócio de ar frio dava problemas de bronquite? Porque o ar frio faz com que esses cíliozinhos parem de se movimentar. Então, a história, menino, proteja aqui a garganta, porque, né, vem um vento frio. E por que o vento frio? É isso. Então, com isso, toda essa parte da mucosa fica alterada e, consequentemente, a voz. A síndrome de Tourette é aquela que o nosso amigo Samuel Johnson sofria, né? Lembra aquele filme do professor? A pessoa fala que tem uns negócios assim, que faz uns sons. Também, né? É muito difícil ter uma comunicação quando vem um som aleatório, alto, né? Que se não fosse um som baixinho, mas é um som agressivo, ou compreendido como agressivo pelos outros. E eu coloquei a voz silenciada na síndrome do ostracismo, porque eu acho que é um dos traumas que a gente pode ter tido no passado, é ter caído na síndrome de ostracismo, né? A gente tinha uma determinada, o Max não está aqui, mas enfim, a gente tinha uma determinada postura, uma posição de poder, muitas vezes por algum motivo, perdemos essa posição, nós temos uma voz na sociedade, deixamos de tê-la, então isso pode trazer também, é uma possibilidade, né, de vir na paragenética como um trauma, essa condição. Na página 8, a última linha, tem em legislogia a lei de Ormetá. Então, isso aí é a lei da máfia. Aqui na grande família fica tudo aqui, não pode ser levado para fora, né? E qual a ligação que você fez com a voz? Porque você não... É que nem a lei da mordaça, você não pode usar a sua voz, né? Você tem uma... Aí a voz no sentido de fala, né? E você não... Entendi. Você está limitado na sua expressão. E por último, os 2 últimos provérbios em proverbiologia. Esses provérbios eu achei bem interessantes. O vox est potentior ense, não sei se é essa a pronúncia, mas a voz é mais potente que a espada. E vox et praeterea nihil o cara é só voz, é voz e nada mais. Sabe aquele cara que é só garganta, assim? É isso. É voz e dali espreme, não tem conteúdo. Obrigada, okay. Amigo, aqui no ar, pegando uma carona no que foi discutido aí sobre sotaque, uma sugestão que eu ia te fazer é que desse mais ênfase para o sotaque, porque eu acho que ele modula bastante, ou caracteriza um pouco a open scene do que está sendo dito, ou da voz da pessoa. Ele traz uma, vamos dizer assim, uma variável a mais
a pessoa com um timbre muito parecido, com um tom de voz muito parecido, mas com um sotaque diferente, aquilo dá uma característica holopensênica diferente. Sem dúvida, pelo sotaque nós sabemos a nossa origem, né? Fica bem claro ali no cartão de visita, de onde a gente veio, qual é a nossa cultura. Então, estou falando carioquês, um outro carioca ouve, ele já tem um ponto em comum, né? Então isso já abre um canal, ou pode fechar, né? Muitas vezes esse canal é fechado, e detesto carioca, show, né? Então, sem dúvida, essa questão do sotaque, é como o Oswaldo falou, mas não tem jeito, é uma coisa geográfica, né? À medida que a gente vai se encaminhando para outras localidades, se você ler um livro sobre essa questão de língua, você vai ver que só porque está num morro, a mesma sociedade, que vai para o alto do morro, uma outra que está mais baixa, aquilo já faz alterações no sotaque. Então, não tem como você ver a Filipina, né? É um espanhol perdido lá. Não tem nenhum outro povo falando espanhol em volta. Então, de alguma maneira, eles ficaram ilhados, digamos assim, né? Então, isso vai mudando mesmo. E não tem jeito. Enquanto a gente não tiver o tal do universalismo, a gente vai estranhar o sotaque alheio, né? Nós esperamos agora mais o seu sotaque aqui, com mais 100 verbetes pela frente. Com voz. Tá certo? Com voz. Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 60 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Temos os recados da Mércia e da Tânia sobre o encontro do Colégio Invisível da Cosmoética, o Wildenilson sobre o balanço existencial, a Liliana sobre a Escola do Parapsiquismo, a Mara sobre o Tenepsograma e a Marilza sobre o curso CPC. Boa tarde. Tá vibrante, né? Boa tarde, colegas. Tá ligado? Boa tarde. Então, a partir do dia 15, a próxima semana, até o dia 18, nós teremos o 16º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Será iniciado na quinta-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, e sempre às tardes nós teremos algumas apresentações específicas. Durante os outros dias eu irei falando um pouco sobre isso, né? Então, 28 colegas, também estudiosos da Conscienciologia, estarão apresentando temas, aspectos, biografias, ressaltando a cosmoética possível. Amanhã eu volto para conversar, para contar mais sobre esse encontro. Agora a Mércia vai falar sobre como fazer a inscrição. As pessoas interessadas em participar poderão procurar por mim, pela professora Tânia Guimarães, professora Nilza Gladys ou Maria Isabel Conceição, para as inscrições. E nós queremos lembrar que o evento ele pode ser participado totalmente ou a pessoa escolher a atividade que mais lhe interesse ou com a qual ela tenha mais afinidade, tendo preços diferenciados para a participação isolada. Então, contamos com vocês. Obrigada. Tudo bem, boa tarde. Eu gostaria, em nome da Apex e do CAEC, convidar para o 11º Balanço Existencial. Esse evento ocorrerá no período do Carnaval, tá? Vai ser dia 9, 10, 11 e 12 de fevereiro este ano, próximo ano, né, 2013. Então, as pessoas que quiserem participar desse curso, no site da Apex nós já vamos estar colocando as informações principais do curso. Esse curso é um momento para a pessoa fazer uma reflexão pessoal, analisar seus erros, seus acertos ao longo da vida e fazer um planejamento, ou seja, se organizar para os próximos anos, visando o cumprimento da PROEX, ok? Então vai ser no Carnaval, é um período grande ali de feriado, então tem bastante antecedência, é possível as pessoas se programarem. As inscrições serão feitas na recepção do CAEC, ok? Obrigado. Boa tarde.
Gostaríamos de convidar aos tertulianos e os participantes e os teletertulianos a terceira turma do curso da Escola do Parapsiquismo. Este curso está destinado aos interessados em desenvolvimento sistemático do autoparapsiquismo lúcido e interassistencial. A Escola do Parapsiquismo é feita em 3 módulos e vai ser no ano 2013. É para que vocês se programem. O módulo 1 vai ser do dia 2 ao dia 6 de janeiro. O módulo 2 do 15 de julho ao 19 de julho. E o módulo 3 do 16 ao 20 de dezembro. Então, esses 3 módulos são presenciais aqui no CAE e intermódulos têm atividades para a gente poder ir perfeccionando o parapsiquismo. Então, um dos objetivos é contribuir para a fixação de rotinas úteis e hábitos parapsíquicos saudáveis. Eu convidei aqui a Maria Inês, que foi aluna da primeira turma da Escola do Parapsiquismo, para que ela dê um depoimento. Obrigado e aguardamos a todos vocês. Boa tarde para todo mundo. Eu posso dizer a respeito da Escola do Parapsiquismo que foi um divisor de águas na minha vida. A partir do momento que eu fiz o curso, ano passado, eu consegui, através das rotinas úteis, direcionar toda a minha vida, todo o meu estudo em termos evolutivos. Já sou agora professora, vou apresentar um verbete, já escrevi 2 artigos que foram apresentados no seminário de pesquisa. E viva a Escola de Parapsiquismo. Então, aguardamos a vocês. As inscrições são aqui no CAEC. Obrigada. Boa tarde. A CIP convida todos a participarem do curso Tenepsograma, o inventário da TENEPS, com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso sem pré-requisito e serve tanto para pré-tenepsistas, aqueles que ainda não começaram a TENEPS, mas pensam em iniciá-la, e também aos tenepsistas. O curso terá atividades, terá um questionário de 100 perguntas sobre a TENEPS e terá 2 campos de TENEPS, de uma TENEPS inicial e de TENEPS avançada. O curso será realizado no dia 22 e 23 de dezembro, no auditório do discernimento. Informações e inscrições pode ser no CAEC, telefone 3525-2652, 3528-2488. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o curso do Código Pessoal de Cosmoética. Todos nós sabemos da importância de começarmos a elaborar o nosso Código Pessoal de Cosmoética e que irá alavancar o nosso processo evolutivo pessoal. Então, nós teremos o primeiro módulo, vai ser no dia 16, 17 e 18 de novembro, agora aqui no CAEC. O segundo módulo, 1, 2 e 3 de fevereiro de 2013. No intervalo entre um módulo e outro, teremos oportunidades de debater o trabalho que nós estaremos fazendo. Tudo acontecerá a discussão de todos os trabalhos. Nós teremos 2 EPICONs como professores do curso e professores convidados. Inscrições na recepção do CAEC. Boa tarde a todos e obrigada. Para amanhã teremos o verbete. Janela de oportunidade. A especialidade é evoluciologia e de autoria da professora Eliana Manfroy. Obrigado pela sua presença e até amanhã.